Olá, galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Felipe Bortolotto. A gente vai começar o nosso POC de Cultura, que é um podcast sobre... Que é um podcast sobre viadagens no geral. Que mais? Cultura, POC, política, militância, tudo de um pouco aqui. Muita Christina Aguilera, porque aqui temos vários fãs de Christina Aguilera, graças a Deus. Britney também. E de Britney também. Temos um fã da Nicole. Infelizmente. Eu cu. E é isso. Vamos se apresentar todo mundo? Vamos lá. Sim. Eu sou o Hilário Júnior, sou publicitário, tenho 34 anos, sou de Pernambuco. Então, às vezes eu tenho um sotaque aqui que muita gente não reconhece. Também misturado com o do Rio de Janeiro, não sei porquê. E é isso, tamo aqui. Eu sou o Caco, sou publicitário também, tenho 27 anos. Tô por aí, fazendo as coisas, sendo meio doida, é isso. Emo sempre, fã de Christina Aguilera também. Muito fighter. Eu sou o José Melo e eu tenho 23 anos. Sou publicitário também. Só publicitárias. Só tem publicitárias. Que publicitário é tudo desocupado. E tudo Vindo POC. do interior de São Paulo. Estamos aqui em São Paulo desde então. Eu sou o Felipe Bortolotto. Eu também sou. É que eu não falei. Eu não falei a minha. Ela quer se apresentar 3 vezes. Eu não falei a minha profissão. Eu quero falar que eu sou publicitário também. Também sou fighter. Fã de Christina Aguilera. Sou muito POC. Apoio, né? É verdade. Uma intervenção. E é isso aí. Então. Vamos partir pra pauta. Vamos partir pra pauta. Qual a nossa pauta hoje, Caco? Bom, a gente vai falar primeiro sobre a etimologia da palavra POC e quem pode se chamar de POC ou não pode se chamar de POC. Bom, partindo desse pequeno tema aí, a gente viu que POC foi ressignificado em diversos contextos, por diversos outros grupos de pessoas, e hoje em dia a palavra está tomando meio que o mundo, assim, pelo menos no Brasil a coisa está muito forte. Só que a gente tem visto também que tem muito hétero chamando as pessoas de POC, POC sendo ressignificado. A gente sabe que POC não é perfeito aos olhos de Cristo, então acho que seria legal a gente conversar um pouquinho sobre isso. Até porque POC, ela surgiu uns tempos atrás, né? E tempos atrás, dos anos 70, dos anos 70. Eu tava lendo sobre isso e era porque as bichinhas, né, que andavam na rua, bichinhas assim, até o termo pejorativo, chamar de bichinhas, mas os gays quando andavam na rua, eles andavam de tamanquinhos e aí fazia aquele barulho, POC, 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 POC. Então as pessoas começaram a usar POC pra isso, pra falar sobre os afeminados, etc, de forma pejorativa. Durante muito tempo foi usado de forma pejorativa, depois teve uma tradução para pão com ovo também, né? Que é pra dizer que é gays pobres, etc e tal. E ficou o POC durante muito tempo. E de uns tempos pra cá, todo mundo virou POC, né? É igual o termo miga, né? Que um tempo atrás todo mundo era amiga. Todo mundo era amiga. Todo mundo era amiga. Agora todo mundo é POC. Mana, amiga, exatamente. Uma velha apropriação cultural. LGBT. Isso aí. Apropriação sexual. Então, o que eu acho assim, a POC é igual viado, né? A gente lembra que antes de ser chamado de viado era Xingamento. Pejorativo. viado, bicha, tudo pejorativo. Então, tipo, acho que tudo que se aproximava de o viado dentro da parte afeminada, assim, dentro daquela esfera que, assim, tá, então, quanto mais longe da masculinidade, mais pejorativo você é, né? Tipo assim, então você era POC, você era viado, você era bicha, pão com ovo, então... É que era tudo bem você ser gay, mas não ser afeminado. Nem era tudo Não, bem ser gay, mas assim, tipo, se você... fala sobre. Quanto mais próximo do não másculo... pode parecer gay. É isso. Heteronormatividade, né? Seja viado, mas não seja bichinha. Não né? precisa patente. E pra mim vai pra um ponto muito próximo, né? Em função de referência do que era ser POC ou não ser POC. Que eu lembro da Vera Verão, que era o epa, bicha não. E pra mim eu lembro disso também, sabe? De como o bicha não me incomodava. Então ser chamado de bicha também era um ponto pra mim que era incômodo. Sim. E de como a gente ressignifica essas coisas pra, tipo, trazer mais pra perto da gente e não ter essa lembrança
né, de história sempre negativa, sempre homofóbica. Que eu acho que é uma recorrência desses apelidos, né? Todos eles nascem da homofobia. Inclusive, uma salva de palmas para Vera Verão, uma bicha maravilhosa, incrível. Uma grande POC, maravilhosa, sempre foi incrível. Que foi morta pelo Padre Marcelo. Morta pelo Padre Marcelo. Esse é o melhor Rox da internet de todos os tempos, Exposta! né? Tipo, fiquei muito triste e morri porque o Padre Marcelo mandou eu sair do palco. Gente, Exposta. o Padre Marcelo, né? O Padre Marcelo depois quase morreu. Karma is a bitch. Ai, maravilhoso. Gente, mas deixa eu falar uma coisa pra vocês sobre esse negócio de POC, sobre... tem também uma questão de aceitação aí, né? Tipo, anos atrás, eu acho que você ser chamado de bicha, as pessoas, você ficava deprimido. Pelo menos comigo acontecia muito isso, né? Eu ficava mega deprimido, que as pessoas me chamavam de bichinha, viadinho, etc e tal. Isso acontecia comigo sempre, né? Porque eu não sou a melhor pessoa masculina, né, desse mundo. Dou muita pinta, sempre dei. E durante muito tempo achava que não, até que uma vez saí com um cara... Aí eu tinha falava com ele pela internet só, era uma época que não tinha foto, não tinha vídeo, que sou dinossauro da internet, tá? Quando eu cheguei aqui... Tudo era mato? Tudo era mato, mas tudo era mato mesmo. E aí eu falava com ele na internet, e eu disse, eu não dou pinta, não sei o quê. Aí ele, quando eu encontrei com ele, ele disse, olha, quem disse pra você que você não dá pinta? Meu amor, você é uma pinta. Você é uma mancha. Não tem problema Uma nenhum própria isso. onça, né? E aí ele falou pra mim, mas não tem problema nenhum isso, mas você tem que saber que você dá pinta, né? Aí eu disse, tá bom. Aí foi que eu comecei a entender mais ou menos isso, mas essas ressignificações são todas muito novas, né? Assim, de uns 8 anos pra cá, eu acho. Acho que até menos. Menos, né? Bem menos, Não, né? é muito importante também. Porque eu lembro que eu sempre, no meu processo de aceitação homossexual, eu tinha muito firme na minha cabeça que eu poderia ser gay, mas não afeminado. Não, tinha essa pressão. Era uma coisa inalcançável. E a gente não queria isso. A gente reproduzia isso, essa homofobia, tipo, com todas as outras... Eu lembro das bichas do meu colégio, quando eu vi uma bicha afeminada, eu, tipo, tava do lado da galerinha lá que tava zoando ela, sabe? Então, assim, você pensa, caralho, onde a gente, tipo... O que a gente faz pra se encaixar, né? Sim. Eu acho que é muito importante, assim, vamos supor, quando você sai do armário, o tempo que você tem de processo, de conhecimento, de entender tudo que tá ao seu redor... Chega um dado momento que você começa a confrontar essas coisas do passado e ver como você meio que saltou disso para um outro processo, sabe? Sim. Eu lembro de muito medo de toda e qualquer, tipo, coisa que me levasse pro feminino. Eu tinha muito medo porque era justamente aquela coisa que todo mundo colocava como errado, sabe? E aí já vem a primeira problemática, né? Do porquê que o feminino é errado. E aí, segundo, como que a gente entende tudo isso... E sei lá, poder ser afeminado, poder pintar unha, ou poder simplesmente não querer nada disso, eu acho que faz parte da nossa cultura, sabe? Eu acho que justamente a nossa cultura que tá precisando abrir cada vez mais pra entender isso. Porque eu acho que ainda é um tabu dentro do meio gay, pelo menos. Sim, a questão da feminilidade e como a gente lida com isso. A gente fala que... Antigamente a gente era assim, mas hoje em dia você continua vendo as reproduções desses casos, né? Tipo assim, você vê a galera na internet, nos grupinhos, tipo, LDRV, a galera ainda reproduzindo esse tipo de comportamento e como isso, por exemplo, é uma bola de neve, né? Porque começa lá do machismo, começa a misoginia, e aí é tipo assim, tá, tudo que é feminino é errado, igual você falou, então, tudo que tiver próximo de ser uma mulherzinha, uma menininha, eu quero longe de mim, eu não posso aparecer assim, eu não posso me mostrar pro mundo desse jeito. Sim. Eu acho que a primeira... Já que a gente tá falando aqui que POC é um apelido, né, no caso, e como esses apelidos são construídos e desconstruídos, né? Tipo, o bicha, por exemplo, a primeira vez que uma pessoa começou a me tratar no feminino, eu achei super estranho, por exemplo, né? Sim. E depois, hoje em dia, é a senhora, não sei o que, a gente super comum, né? Porque já foi normalizado pra mim isso, né? Se eu falo junto com a minha mãe e alguém fala comigo no feminino, minha mãe fica escandalizada, né? Escandalizada, assim, aspas, tô exagerando, porque minha mãe é bem legal nesse sentido. Mas a primeira vez
vez que eu acho que eu me lembro, assim, de um apelido, de como um apelido chegou pra mim de uma forma errada, e eu fiquei pensando, nossa, mas será que é isso mesmo? Será que isso é errado? Será que isso é certo? Eu tinha uns 8 anos, 9 anos, entendeu? Assim, eu tava na escola, aí eu lembro que eu tava na cantina da escola e chegou uma galerinha e falou, nossa, que viado feio! E ficou gritando assim, e aí a tia da cantina foi lá e disse, eu não quero essa coisa aqui, não sei o que, isso aqui. E parou, aí todo mundo ficou assim, mas eu fiquei lá. E eu me lembro que eu passei, tipo, meses pra voltar aí na cantina da escola, As crianças sabe? são um lixo, né? Exatamente. Senhora. Exatamente. Lixo, mano. E eu me lembro muito também, assim, são várias coisas que vão se desconstruindo e que reaparecem pra você anos depois e você pensa, porra, aconteceu isso comigo, né? E agora isso não me afeta mais do mesmo jeito que me afetava. E são dezenas de coisas, acho que acontece com todo mundo, né? E acho que todo mundo tem um episódio nesse sentido, né? Eu acho que a questão do POC, tem muita gente, eu tava conversando com um amigo meu de Recife, Eric, que deve estar escutando. Oi, Eric, beijo. Beijo, Eric. Eric tava falando pra mim, eu comecei a falar sobre POC com ele, e ele começou, mas POC não é pejorativo? Porque eu não gosto que ninguém me chame de POC, entendeu? Aí eu disse pra ele, não, agora todo mundo é POC, na internet todo mundo chama de POC. Eu fui explicar, né? Que não tem problema se chamar de POC, e ele não entendeu muito bem, ele ainda ficou. Então é uma questão muito cultural, eu acho, de regiões. Aqui em São Paulo, eu acho que a gente tá um pouco à frente. Concordo. Assim, aqui em São Paulo, aspas, assim, no centro expandido de São Paulo, que é onde a gente mora. Exato. Nós aqui, deste programa, desse diletíssimo programa, moramos, né? A gente tá bem avançado nesse sentido, mas, tipo, eu acho que quem mora no extremo da Zona Leste tem uma realidade totalmente diferente, exato. Exatamente, que a gente não pode nem mensurar porque a gente não mora lá, né? Sim. A não ser se a gente conhece alguém que vive por lá e vê outra realidade, enfim, não sei. Mas sabe que eu acho que essas bichas, assim, que elas vivem fora do centro de São Paulo, elas às vezes estão até, tipo, mais... eu vou usar um termo aqui, tipo, mais empoderadas Sim. do que a gente. Tipo, pelo menos pra idade delas. Porque eu vejo, tipo assim, umas bichinhas, tipo... Vira e mexe que aparece alguma coisa, vídeo no Twitter ou no Facebook, das bichas, elas, tipo, já se assumindo, assim, já batendo no peito com 16, 15 anos, coisas que, tipo... E assim, bichas afeminadas mesmo, e que você para e pensa, porra, eu com 15 anos... Eu, pelo menos com 15 anos, eu era um merda, eu me escondia. Tipo, lógico, existe todo um por trás disso, um porquê disso. Mas eu me escondia demais, eu tinha muito medo. Mas média, você não acha, não? Porque Eu acho. Para pessoas mais humildes, ou pessoas mais pobres, vamos dizer assim, elas têm tantos outros problemas que a sexualidade fica em outro plano. Eu também acho, né? Exatamente. A sexualidade é um outro plano. Não tô dizendo que não tem violência contra LGBTs na periferia, não é isso. Inclusive tem muito, Tem muita. Mas eu acho assim que tem outros problemas e aí a sexualidade fica num segundo plano. Então a pessoa não se preocupa muito com a sexualidade até que ela atinge ela de alguma forma muito específica. Sim. E querendo ou não, as referências que essas POCs de hoje têm são muito mais fortes do que a gente tinha. Sim. É verdade. Porque eu não tinha referência nenhuma de homossexual, por exemplo. Era a Vera Verão. Que é hoje, sempre o quê? Cômico. E hoje tem todas as milhares de artistas LGBTs que a gente tem. Eu acho que um dos pontos mais importantes, assim, quando a gente fala dessa nova geração de POCs, é justamente o lance do seguinte. Eles vêm de uma... Tipo, querendo ou não, a nossa geração, né, do Hilário até pro José, que são dois extremos aí, a gente, nesse meio de tempo, a gente lutou muito, a gente abriu muitos caminhos. Claro que, né, a necessidade faz o homem, no caso a POC. Elas acabaram vivendo essas coisas porque elas precisavam viver e não havia outra forma de lutar, mas muito do que foi aberto, da liberdade que a gente tem pra falar dessas coisas e de poder flertar com vários pontos que levam ao feminino ou poder mostrar a nossa cultura assim abertamente, eu acho que vem muito do que muita gente passou e do que a gente também vai abrir no caminho pra esse pessoal, sim, sabe? Sim. Hoje em dia esse pessoal mais novo, tipo, que nem uma foto que eu amo,
Aliás, uma foto não, era um vídeo que eu amo, que era de uma criancinha que tinha, sei lá, seus 12 anos. A festa dele era do Pablo Vittar e ele, tipo, cantando parabéns com os amiguinhos cantando, tipo, é rola, é rola, é rola. E no final do parabéns ele dá um beijo no namorado, sabe? Ele tem, tipo, 13 tipo, anos, né? 12, 13 anos, sabe? Tipo, meu, que sonho seria se eu tivesse uma vida dessa, sabe? Exato. Mas eu entendo que, ao mesmo tempo, vem também o lance de transgressão da parte dele, sabe? De se a gente já não se sujeitava a muita coisa e abriu... Mas também tem os pais aí, né, também. É verdade. Isso é toda uma base, né? Tipo, é uma questão cultural, né? Assim, eu acho... Acho que no final dos anos 70 teve aqui no Brasil... foi aquela... Voltando. No final dos anos 70, no Brasil, teve surgiu a lei do divórcio, se eu não me engano. Foi aprovada em 75, 79. Não lembro exatamente o ano agora. E era um tabu, a igreja ficou contra, dizendo que era um escândalo, que era o diabo comandando o país. Todas essas coisas que a gente vê com casamento LGBT acontecendo no Brasil hoje, aconteceu com a questão do divórcio nos anos 70. Né? E aí, a desmistificação disso veio com o seriado Malu Mulher da Rede Globo, que era a Regina Duarte que fazia, que era tipo a namoradinha do Brasil, que fazia um personagem que era uma mulher, uma mãe divorciada e solteira. E a filha era a Glória Pires, né? Que a filha era a Glória Pires. Então tem uma desmistificação. Então com esse programa de TV se normalizou a questão da mulher divorciada e solteira, e a mãe solteira, começou a se normalizar e depois de uns anos se tornou comum, né? Que hoje as pessoas se divorciam, ninguém fica dizendo, você tá com capeta no corpo. As pessoas diziam isso das pessoas, né? Dos outros que se divorciaram. E nem mais o lance do, tipo... Eu lembro quando minha mãe se divorciou, isso foi em 2003. Que era do, tipo, ainda rolava aquela definição do desquitada, sabe? Tipo, seu casamento não deu certo, então você se separou, sabe? Sim. E eu acho que hoje em dia a forma como a gente entende isso também... Sim, não, meus pais se separaram em 89, pra você ter uma ideia. Então, tipo, e já era muito comum, assim. Então não tem muita... eu acho que é muito evolução da sociedade mesmo, assim. A gente tá caminhando para uma evolução nossa aqui no Brasil, enquanto sociedade, pra gente normalizar várias coisas que são normais, né? E o que eu acho, que eu ando lendo, assim, é que a gente tá num período de caos, de luta, exatamente para as coisas começarem a tipo... Não, daqui a alguns anos tudo vai estar muito mais calmo. Sim. A gente vai ter outras pautas lá para levantar. Sim. Que agora a gente tá no olho do furacão. A nossa geração... A gente que tá aqui agora falando disso, que tem acesso à internet, que vai em manifestação, a gente tá no olho do furacão do negócio, né? Então, a luta foi começando a ser expandida e agora que a gente tá mesmo batendo de frente, ressignificando o nome, tendo representatividade em todas as mídias. Então, assim, agora a gente tá lutando. Então, assim, eu tenho a esperança de que essa luta ainda dure um pouquinho, não muito, porque é cansativo. Tá cansando. Mas aí um ponto disso, né, falando sobre ressignificar e sobre as lutas e tudo mais, uma das coisas que eu ainda não consigo levar numa neutralidade é do, tipo, local de fala, sabe? Gays usando gírias LGBTs em excesso ou chamando a gente de POC. Do, tipo, meio que ressignificando do jeito deles, mas de uma forma que a gente sabe que é amorosa, é carinhosa, mas assim... Gays ou héteros? Héteros, mas eu ainda fico meio assim... Eu não me sinto confortável também. Também não. Eu acho que também tem a questão da Alegre, né? Aquela que a hétera que quer ser a melhor amiga. A melhor amiga gay. A menina hétero que... do Vale. A do Vale. A menina hétero do Vale, acho que... A que tem o gay de pet, o poodlezinho. Exatamente, que eu gosto de chamar de bicha madrinha. É tipo a Anitta. Tem um secto de gay que anda com ela batendo pra baixo, só pra bater palma pra ela, entendeu? Aí se alguém vai lá e fala qualquer coisa, ela não tem uma opinião pra dar. Fala assim, eu tenho um amigo gay que você vai amar. Nossa! Amores, é muito difícil gostar de gays, tá? Que nasceu viado por dentro. Travesti. Ela fica assim, eu sou quase uma travesti. Tipo, não, você não é uma travesti. Você não é um viado internamente. Se você é uma menina do Vale, hétero do Vale, que fica falando essas coisas, eu começo a repensar um pouquinho, tá? Não, eu quero morrer quando fala que queria ser. Eu queria ser um viado. Eu amo balada gay, balada GLS, né? GLS, anos 80. Ai, que coisa bizarra. Não seja essa pessoa. Não sejam essa pessoa. Não sejam.
Eu acho que é até bom, inclusive, vocês meninas héteros que estiverem ouvindo e que estão querendo, né, entender um pouquinho mais sobre esse mundo, um ponto importante pra entender é que é o seguinte, a gente nunca vai tentar ser igual a vocês e vocês nunca vão ser iguais a gente, acho que é o primeiro ponto. E segundo é assim, ouçam muito dos seus amigos gays, porque o tipo de luta que a gente tem, embora vocês lutem tanto quanto, eu acho que existem alguns pontos que são diferentes que, pra evitar closes errados entre as amizades e essas apropriações que incomodam e que a gente sabe que incomoda, assim como a gente também, lógico, se atenta pra não ocupar o espaço de vocês no universo feminino, da gente se ajudar, sabe? Eu acho que o viado em si, ele não tem muito a dinâmica da ajuda. Eu acho que ainda falta a gayoridade ali. A sororidade gay, a gayoridade. Então, assim, é muito bom ter vocês de aliadas, mas é importante que dos dois lados role uma tensão pra gente não reproduzir coisas que a gente sabe que é errado, sabe? E abra a mão dos estereótipos também, né? Joga isso pra fora, assim. Isso ninguém não é mais... mansplaining, tá, gente? Pelo amor de Deus. Gaysplaining. Não é gaysplaining, nem é mansplaining, é real mesmo. É real porque, assim, a gente entende também que isso vem de toda uma criação, de toda uma iniciação, assim, com os viados que a gente tinha de referência na TV, tipo os crows da vida, sabe? Sim. Das novelas, assim, que eram aqueles gays que eles estavam ali pra servir mulheres, e eles não tinham vida, eles não tinham relações amorosas, eles não tinham assexuados, vida, eles eram cômica, eles estavam ali, isso, ele era tem que ser engraçado, tem que ser a alegria do ambiente. Isso, você não pode, o gay não ficava triste, o gay sabia tudo de unha, de roupa, de cabelo. Eu fico pra morrer quando alguém pega qualquer uma. Sim! Você acha que essa cor do meu cabelo tá boa? Gente, eu não sei decidir nem a minha cor do meu cabelo. O que você acha desse look? Eu não sei fazer nada. Eu, infelizmente, não tenho opinião nenhuma sobre... Não é porque você é gay que você tem... Já nasce ali com diploma de maquiagem. Ou diploma de maquiagem, que você é fashion victim, ou você tem qualquer coisa. Não é assim que funciona. Pra muita gente que tá ouvindo, acho que isso aí vai soar assim, mas eles estão falando uma coisa tão óbvia, mas é que tem realmente meninas que acham ainda isso, assim, que tratam gays como os seres humanos que sabem tudo sobre moda e música. Alguns sabem mesmo, a maioria sabe, porque realmente é um mundo que a gente tomou pra gente. E a gente tem tempo pra estudar isso. Exato. É aquele momento que você tá escondido no quarto depressivo, você tá lá, fingindo, tá chorando, tá escutando uma Britney. Tá ouvindo uma tá lendo uma Vogue. Exatamente. Você sabia que às vezes eu fico feliz de ser gay porque eu acho... Sabe que às vezes eu fico feliz de ser gay? É porque às vezes ele Eu não acho que a tá. vantagem é que eu consegui abrir minha cabeça muito mais pra cultura do que se eu fosse hétero. Porque às vezes eu olho pra um hétero e a pessoa tem uma cabeça tão fechada culturalmente, tanto por medo de não ser estereotipado e etc., que eu acho que isso facilitou muito a busca por cultura. E isso principalmente a gente que vem do interior, né? Também tem esse lance também. A galera do interior, eles têm uma cabeça muito mais fechada pra cultura. Então, assim, assim... Você vai fazer uma faculdade, tipo, medicina, você vai ouvir sertanejo e vai num bar de sábado à noite. Namorar, isso. casar, ter filho. Gente, mas eu acho que isso aí também é questão de cultura, porque eu sou do interior do Nordeste, tá? Eu acho que também é questão de acesso. Se você tem acesso e você tem um universo ao seu redor que te dá liberdade para tal, proporciona essa liberdade, você acaba indo atrás de outras coisas, né? Eu acho isso também. Deixa eu só voltar um ponto aqui, que a gente tava falando sobre essas meninas que têm os melhores amigos gays, etc e tal, que eu até tava falando antes sobre isso, mas enfim, deixa eu pontuar. Quando a menina sempre usa o gay como pinico conselheiro, né? Jogando, minha vida tá uma merda, meu namorado, boy, não sei o que, blá, 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 blá. E aí, quando você vai e parte pra fazer o contrário e contar, minha vida tá uma merda, blá, 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 a menina diz, ok, deixa eu ir aqui, não sei o que. Isso já aconteceu muito comigo, tá? Não seja essa pessoa. Sim. Não seja essa pessoa. Tá? A sensação é que o nosso problema, ele é menor. Ele é menor. É que, assim, mas é que você é gay, então não é que você tem um relacionamento, né? Existe. Eu lembro dessa sensação, assim, tipo assim, de não me sentir num relacionamento mesmo, porque as pessoas ao meu redor, elas não enxergavam isso como relacionamento. Não, é só uma pessoa que está ficando, porque gays namoram, gays ficam com uma pessoa só. Eu acho que não, né? Gays são, tipo, eu tenho essa sensação ainda de tipo, das pessoas ao meu redor, do meu círculo de amigos,
antes da faculdade, até no começo da faculdade, da galera tratando desse jeito, como se realmente isso não fosse, sei lá, eu não tivesse um problema amoroso, porque eu sou... Promíscuo. Promíscuo, isso. Eu acho que, resumindo, né, bem esse ponto, assim, tipo, não resumindo, mas assim, a tagline desse ponto seria nem todo viado é queer eye. Né? A gente não tá vivendo Exato. A gente não tá aqui pra reformar a vida de vocês, dar um makeover e modificar essa sim. Apesar, I love Jonathan. Eu também. Amo todos, mas assim, não me encaixo em nenhum deles. E assim, por mais que a gente saiba fazer, inclusive eu faço isso com a minha mãe direto, do conselho de look, não sei o que e tal, eu fico fazendo um monte de coisa desse tipo, mas eu acho que dissociar isso do papel do gay como o conselheiro, o fashionista, o que vai prover, né, esse senso de cultura, eu acho que, ao mesmo tempo que ele é muito bom, ele não deve ser um lugar de costume, porque nem todos nós somos assim. E eu acho que o primeiro ponto social importante para que a gente consiga também ressignificar mais coisas é que a sociedade entenda que o homem gay, ele tem, tipo, dos mais diferentes espectros possíveis, sabe? Eu acho que o LGBT no todo, mas o homem gay principalmente, ele vai atravessar por todos os espectros possíveis e ele vai ser desde do bronco, nada a ver, dos conceitos errados ainda, porque é uma realidade. Inclusive tem muitos. Até, tipo, os mais afeminados, mais militantes, mais abertos a tudo isso, sabe? Eu acho que a gente não precisa ser categorizado necessariamente num lugar. E isso, virando entendimento coletivo, a tendência é que melhore, sabe? Pra todos os lados. Isso. Amém. Amém. Amém, Caco. Amen. Toca uma da Cristina Aguilera aí agora. Vou colocar na edição a música da Cristina Aguilera agora. Bota Can Hold Us Down. Mais. Vamos lá. Eu acho que uma questão de entendimento mesmo dos espectros de quem é gay, do universo gay, né? Ninguém é 100% afeminado, ninguém é 100% masculinizado ou heteronormativo. Tem gente que é 100% heteronormativa, tem gente que é 100% afeminada, isso existe. Mas até chegar nesses dois extremos tem um universo inteiro, tem uma quantidade, uma tonalidade imensa, né? Não dá pra ser preto no branco o tempo inteiro. Acho que é importante a gente deixar isso sempre claro, porque tem muita gente que... eu tava me lembrando agora da história da mãe de uma amiga minha, que quando eu tava na faculdade, eu era estagiário, eu tinha pouquíssima grana na época, não que eu tenha muita hoje em dia, mas eu era extremamente lascado, como se diz na minha terra, e a mãe dela virou um dia pra ela e disse assim: ué, mas como é que o Hilário mantém os homens dele? Um harém! Você tem um harém! Como assim? Não, porque ele é bem pobre, né? Como é que ele faz pra pagar os homens? Aí eu disse... agora que eu entendi. Você entendeu? Agora que eu entendi. Você entendeu o babado? Ela me contou isso rindo. Na época eu ri pra caralho dessa história, né? Aí eu disse, como assim, né? Porque realmente na cabeça dela, que é uma pessoa de outra geração, né? Os gays mantinham seus boys ali, tralá, né? Era o mesmo conceito que a gente falou do lance do close, sabe? Sim, do crow. Tipo, do cara que ele paga pra ter o corpo do homem mais masculino que ele pra, tipo, ganhar o sexo, sabe? Sim. Mas gente, mas o que acontece muito no interior é, tipo, homem casado saindo com gay. Porque, mano, então, isso eu vi minha vida inteira. Porque ele não chega a assumir a sexualidade. Não, não tem coragem. Isso foi uma coisa, por exemplo, quando eu saí do armário, na verdade, quando a minha mãe me arrancou do armário porque ela descobriu que eu era gay e tal... a primeira pergunta... Como assim, sua mãe era fã de Madonna, ela já sabia, né? Então. Ela que causou. Ela que causou, fez eu ouvir Madonna a minha infância inteira. A minha mãe me comprou, o primeiro jogo de videogame meu era uma Pequena Sereia. Eu queria comprar do Power Rangers, ela me deu da Pequena Sereia, porque Power Rangers era muito violento. Aí depois ela vem reclamar. Não, o que aconteceu? Vai ser o padre Fábio de Mello. O que eu tava querendo dizer, tipo assim, a minha mãe, quando ela descobriu que eu era gay e tal, a primeira pergunta que ela fez depois de chorar muito e tal, era se eu era passivo ou ativo, porque se eu fosse ativo, ela falou assim, existem muito homem que sai com outro homem só pra transar. Aí eu falei assim, mãe, isso é gay. Ou não, me diz se é gay. Ou, não, na verdade, na época não tinha, né? Toda essa coisa do bi e tal. Não era milituda, mas eu poderia ter falado assim. Ou bissexual, né? Só que não passa na cabeça. Ou goi. Não passava na cabeça delas. Ou goi. Broderagem, era broderagem. Então, existe, tipo, naquela época, já, tipo...
assim, o quanto era negado pra gente que a gente poderia ter uma vida afetiva, né? Tipo, assim, a gente tava ali, era só sexualidade, era só sobre o sexo. Era só sobre o sexo. Ser gay era só sexo. Eu tava falando isso com meu namorado esses dias. A promiscuidade, de novo. De justamente esse ponto, sabe? Do quanto a nossa cultura ela ainda tá sendo formada em diversos aspectos que a gente vira e mexe, até mesmo nós gays e tudo mais, a gente sempre acaba caindo na vala do sexo. E não que seja uma vala errada, mas eu acho que dentro de todos os nuances, né, que a gente pode ter representados de cultura, de informação, de uma série de coisas, eu acho que um dos caminhos que a gente sempre acaba recorrendo, seja visualmente, ou comportamento, ou diversão, acaba sempre sendo a questão do sexo. E eu acho que isso também traz, não só porque, né, foi um espaço que a gente foi colocado, que eu acho que socialmente as pessoas viram pra gente que né, como se trata da questão do sexo, pra muitas pessoas é o, sabe, o simples ali, o rally-rola, sabe? A gente acabou também levando esse papel do tipo, tá, é só o sexo, então vamos ressignificar o sexo de diversas formas. E eu acho que é justamente esse ponto, a gente é muito mais do que só o sexo. E eu acho que agora tá sendo também, e aí por isso que eu acho que a ressignificação acaba vindo junto, porque a gente tá começando a mostrar que, não, tem um pouquinho mais. Tem cultura, tem diversão, tem uma série de coisas que não é só o que vocês estão acostumados, sabe? E acho que quanto mais a gente vai trazendo esse tipo de mensagem positiva, eu acho que, né, amém, gays que estão na televisão, estão no entretenimento mostrando isso também, a gente consegue mudar a concepção que as pessoas entendem. Mas, sei lá, eu acho que é muito estranho a forma como a gente sempre recorre a isso, sabe? Eu acho que são vícios que são criados em cima da imagem sexual que, sei lá, às vezes não vem nem da gente, sabe? É um probleminha do outro que acaba ficando na gente. E a gente não consegue se desvencilhar disso, sabe? Eu acho que é exatamente por essa herança que a gente carrega, né? Sim. Tipo, a gente... Por toda essa... A gente aprende desde pequeno que gay é isso, é sexo, é promiscuidade, Então, assim, você... Algumas pessoas, elas acabam caindo, pesando pra esse lado mesmo. Porque, assim, elas não aprendem que elas podem ter uma vida afetiva, sabe? Elas não acreditam na vida afetiva delas. Elas acreditam que elas só vão conseguir saciar tudo que elas podem com sexo, assim. Então, eu acho que é muito a herança que a gente carrega de tudo que a gente aprende, de todas as referências que a gente teve. Hoje em dia não vai ser mais assim... Daqui pra frente, porque a gente tem aí tanta gente na TV. Eu esqueci o nome dela, aquela atriz que assumiu o namoro com a Nanda Costa. A Nanda Costa. Maravilhosa. Então aí. Mas depois de muitos anos, né? Depois de muitos anos de boato e ela ficando escondida. Mas assim, e olha o quão legal assim, sabe? De falar de afetividade, de namoro, na capa de uma revista, de uma atriz global. E ela. A própria Fernanda Gentil também. Exato. Tem um significado, tipo. Principalmente assim, eu acho que também o lance legal delas duas é do ressignificar o que as pessoas entendem por lésbica. Mas, gente, você acha que as pessoas precisam sair do armário, assim, publicamente? Isso é uma necessidade? Assim, pessoas públicas eu até entendo, porque isso ajuda a mudar a sociedade, né? Mas as pessoas precisam realmente sair do armário, assim, no âmbito geral da coisa, vamos dizer assim? Isso é uma necessidade? Por exemplo, assim, é necessário mesmo que, por exemplo, a vizinha do andar de baixo, ela seja uma sapatão assumida, etc e tal, ou eu saia do armário, ou que... Porque hétero não sai do armário. Eu entendo o que você quis dizer. Você entendeu? Hétero não sai do armário. Você diz o ritual, né? De tipo assim, não, agora... Porque a gente precisa sair do armário, porque a gente precisa fazer... Chegar pra mãe, pro pai, pra tia, pra avó, pro primo, para os amigos do trabalho, pros amigos da escola, pros amigos da balada e dizer, olha, eu sou gay, então isso me é um desgaste, é uma perda de tempo. Sair do armário insuportável. Sim. É horrível. Mas é o que você falou, eu acho que como pessoa pública, eu não gosto quando uma pessoa pública que é gay fala assim, eu não vou me posicionar. Sim, tipo... Porque eu acho que você tá lá em cima, é muito importante que você se posicione exatamente pra dar força pra quem não tem voz, entendeu? Exatamente. É que eu acho que eu entendo o processo de sair do armário. Por exemplo, quando eu saí do armário com 16.
foi um processo extremamente sacrificante. Por quê? Porque é todo o processo de você condicionar a sua família, você prepara todo mundo, você põe numa situação de tensão porque você acha que vai dar tudo errado, você acha que você vai ser expulso de casa, às vezes é. Então, assim, tem todo um cenário que eu acho que, de fato, esse desgaste emocional que acontece, ele acaba sendo muito sacrificante pra vida do LGBT, não só do gay, né, mas do LGBT num total. Mas eu vejo também o ponto de vista de, assim, quanto mais fiel à sua verdade você é, mais você transmite isso nas coisas que você faz. E isso mais próximo te coloca dos seus objetivos. Pelo menos pra mim foi muito disso, sabe? Do quanto mais eu passei a ser fiel àquilo que eu gostava, que eu entendia e que eu achava que era parte do que eu sou, não só, né, da sexualidade, mas da identidade mesmo, de garantir uma identidade, pra mim foi um ponto que foi me levando muito mais longe. Mas eu acho que é justamente a maneira como a gente tá fazendo isso e como a gente fez isso durante muito tempo. Eu acho que hoje em dia ela não tem mais esse peso, sabe? Tipo, eu acho que esse ritual, por exemplo, do sair do armário... É porque eu acho que é muito, como a gente tá falando sobre culturalmente como as coisas vão mudar, eu acho que daqui pra frente não vai ser mais tão esse ritual de que você tem que sentar com todo mundo. Eu acho que as coisas elas vão acontecendo agora com mais normalidade. Sim. Com fé em Cristina Aguilera. Não, espero totalmente, porque é como o Caco tava falando, é extremamente desgastante. É desgastante demais. É desgastante. Sair do armário, as pessoas, inclusive os héteros, a maioria das pessoas é vendido sair do armário como uma coisa libertadora, bonita, a borboleta saindo do casulo. Não é isso, gente. É igual gravidez pra mulher, casamento pra um monte de gente. Não tem necessidade dessas coisas. É bonito, porque às vezes é bonito quando você tem aceitação dentro da sua casa, é bonito. Quando você vive num ambiente saudável pra sua mentalidade, é bonito. Mas não é tão bonito assim. A maioria das pessoas que saem do armário é desgastante, é tenso. Eu lembro da sensação até hoje, tipo... É como se você... E existe também esse negócio de... É como se você tivesse passado a vida inteira dentro de um lugar, de uma caixa, literalmente dentro de um armário, e aí você sai pra fora e você não sabe o que fazer, porque você não sabe o que fazer, porque ninguém te ensina. Então, realmente, esse processo, ele é assim... Ele te arranca, tipo... Muita coisa bonita, é muita identidade sua. Inclusive, acho que a gente até vai fazer um outro episódio sobre isso, porque esse é um assunto... Você está emocionado, filho? eu sempre fico meio assim pra falar, porque... Eu tava falando com o José esses dias. Já pararam pra pensar que talvez nós gays, se a gente não tivesse tido a nossa identidade roubada por tanto tempo antes de sair do armário... Vocês acham que hoje vocês são organicamente o que vocês seriam? Tipo, você Não. Então, porque você teve que mudar muita coisa em você por muito tempo. Então, você reprimiu muita coisa. Então, você não foi... até o momento que você conseguiu se tornar essa bicha empoderada e que fala sobre POC e que se chama de... Até você chegar nesse ponto, até mesmo depois do armário... É muita coisa que você tem que reprimir, você tem que engolir. E aí a gente... Mexe com a sua autoestima. Muito. Destrói a autoestima de uma pessoa. Eu acho que é um processo, tipo... Literalmente, sabe? Eu vou meio Animal Planet agora. Quando a águia, ela chega, tipo, pousa num ponto e ela começa, tipo, a arrancar as próprias penas, arranca o próprio bico pra, tipo, esperar regenerar de novo. Sim. E voar pro próprio ninho. A sensação que eu tenho de sair do armário é exatamente essa, sabe? De, tipo... Você vai se despindo de tudo que era conhecido seu, de tudo que as pessoas entendiam como signos seus e como a sociedade aceitava a masculinidade, N coisas. E você passa a ser, tipo, de uma hora pra outra, você passa a ser o gay assumido. E o papel do gay assumido é um papel que, tipo, não é igual pra todo mundo. Não é, de forma alguma. Então... Acho que pra quem é rico, por exemplo, eu acho que é totalmente diferente pra quem é pobre. Sim. E pra quem é classe média, e se você tem uma família muito religiosa ou não, isso é extremamente diferente, né? Assim, de aceitação. Então, o meio que você tá vai dizer muito sobre como isso vai ser. Vai dizer muitíssimo sobre isso. Eu tenho um amigo que ele é de uma família extremamente religiosa e ele tá... tipo assim, ele não é rico, mas ele tá ali entre a ascensão, sabe? E ele teve, tipo... Ele sempre achou que quando ele fosse sair do armário, ele seria, assim... mandado embora
de casa, porque todo mundo pensa isso, é o primeiro pensamento que vem na sua cabeça, é o primeiro pensamento que vem na sua cabeça. E ele recebeu uma aceitação tão bonita da família dele que, assim, tipo... Então, assim, é muito diferente, né? Porque, assim, a minha mãe não era uma pessoa mega religiosa. Ela era uma pessoa que, assim, dentro da minha família que é adventista, ela era a pessoa que fumava e que ouvia Madonna, Rolling Stones e que era a louca das boates quando era nova e tal. Então, bebia cerveja e tal. Então, ela era, tipo assim, pra mim... Eu tinha uma visão totalmente diferente. Eu falei assim, o dia que eu sair, eu acho que não vai ser tão difícil. Sim. E foi um inferno na Terra, assim. Foi horrível o processo pós-saída do armário, sabe? Então, assim, o meio, ele faz totalmente diferente. E a gente não sabe. A gente não sabe a reação. A gente só imagina, né? A gente só tem, tipo assim, tá... Talvez seja assim, e aí você sempre é surpreendido por alguma coisa. E tem muito aquela coisa do dentro da minha casa não, né? Ah, sim. Porque, gente, eu tenho muita amiga que, por exemplo, a mãe cresceu no meio LGBT, com um amigo gay, com um amigo bissexual, e aí a filha, quando se diz lésbica, tipo, mega rejeitou, sabe? Então, porque é bonito da porta pra fora. Exato, da porta pra fora funciona, mas dentro da minha casa eu não quero, sabe? E acho que vem muito também da aspiração do papel que esse filho vai fazer, né? Tipo, na vida, por exemplo, no caso de mães de menina, muitas vezes acontece a idealização do casamento, de toda essa questão, né? Patriarcal que a gente sabe que é pesado em cima da mulher. Eu acho que quando também se assumir gay, muitas vezes acaba pegando esse lado e acho que por isso... A virilidade, né? E por isso que a gente acaba também pensando sempre no cenário do tipo... vou pensar no pior cenário. Quando eu me assumi, eu lembro que eu comecei contando pra minha madrinha, porque se alguma coisa desse muito errado na minha casa, eu ia pra casa da minha madrinha. E foi aquela coisa, tô num processo do tipo, eu contei pra minha madrinha, eu contei pra minha cunhada, que namorava o meu irmão na época, e aí, assim, contar pra ela, dela pra chegar no meu irmão, do meu irmão pra chegar na minha mãe, pra chegar e eu conseguir fazer alguma coisa, sabe? Então, assim, eu acho que isso tudo é muito foda, sabe? E que bom que a gente tá vendo essa mudança, ainda que lenta, de posicionamento, sabe? De como a gente vai lidar com isso, como a gente vai entender as coisas dessa forma, sabe? E, sei lá, eu acho que em algum momento a gente vai passar a ver isso com mais naturalidade, esse processo de sair sem que seja essa dor e esse parto. Esse ritual, né? Igual o Hilário tava falando. Tipo assim, eu também acho que hoje em dia a gente já... Esse negócio de sair do armário já é um negócio assim... Antes eu achava que tinha que ser muito especial, tinha que ser realmente um momento pro gay. Só que hoje eu acho que não, porque eu lembro quão desgastante é. E aí você fica pensando, não, eu quero que isso realmente seja naturalizado. Que as pessoas, elas consigam, tipo, simplesmente falar assim... Pai, tô namorando um homem, sabe? Sim. Tipo, não sou, assim, eu sou gay, pai. Posso... Eu acho que na Suécia é assim, porque a gente não pode ser Suécia também. Nossa, por que a gente não pode ser Suécia? Fica aí uma boa pergunta. É uma pergunta, é porque a gente não é a Suécia. Dormimos com essa reflexão. Dormiremos com essa reflexão hoje à noite. É muito desgastante, gente. Eu me lembro que, assim, eu não saí do armário, eu não cheguei pra minha família e disse, eu sou gay. O que aconteceu foi... Eu fui abruptamente tirado do armário, entendeu? Porque eu lembro que eu tava namorando um menino e aí a minha conta de telefone de casa tava muito alta porque eu passava o dia ligando pra ele, né? Era na época que a internet já existia, mas telefone era que funcionava mais e tal. E aí eu ligava muito o telefone, a conta de telefone vinha muito alta para um mesmo número sempre. Aí minha mãe foi ligar pro mesmo número pra saber, aí ele atendeu, era um cara. Aí ela ficou desconfiada e foi isso. E aí, um dia, numa madrugada muito doida, eu estava lá no telefone fixo de casa, que não tinha celular também, na época. O celular era bem caro. E aí eu liguei pro cara que a gente começou a falar. A gente começou num ponto do papo, começou a falar só putaria. O tempo inteiro. Putaria, 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 putaria. Aí do outro lado da extensão eu escuto aquela respiração. Ai, meu Deus! Isso é pior do que ser pego fazendo sexo. Exatamente. Verdadeiro. Aí eu disse, só escutei, porque meu nome é Hilário Júnior, né? Porque o Hilário mesmo é meu pai, né? Aí a minha mãe, Júnior! Aí eu disse, caralho! Aí eu desliguei o telefone.
E a partir daí foi. Então foi uma coisa bem traumática. Nossa Senhora! Foi um trauma gigantesco, né? É realmente muito pior que você pegou no ato. Exatamente. E aí, minha mãe foi, isso era tipo 1h. Aí a minha mãe acordou meu pai, porque ela era escandalosa desse nível. Aí os dois vieram conversar comigo, aí ficaram conversando. Aí quando eles ficaram a madrugada inteira acordados, aí eu fui dormir em algum determinado momento. Era tipo um sábado. Aí não me deixaram sair de casa no domingo, sabe? E aí o meu pai depois ficou, tipo, 6 meses sem falar comigo, entendeu? E aí a minha mãe falando, não sei o que, e ficava... Aí começou a ligar pro menino que eu namorava na época, começou a ameaçar ele. Igualzinho. Ameaças. Minha mãe também ameaçou meu ex-namorado. Ai, ameaças. Aí... Pronto, aí ele parou de falar comigo, os meus amigos da época também pararam de falar comigo, etc e tal. Então foi bem traumático, entendeu? E aí depois desse episódio traumático, eu peguei assim, pra que eu preciso me assumir pras outras pessoas, entendeu? Pra viver esse mesmo trauma repetidas vezes, todo momento. E sempre ficar esperando reações negativas. Isso causou um trauma que depois eu fiz análise sobre isso pra conseguir entender várias coisas, mas assim... Por isso que eu digo que não precisa desse negócio, entendeu? A gente começou falando sobre POC, já estamos falando sobre aqui uma roda de conversa com Baiá. Vocês estão percebendo, né? A gente, a gente precisa muito fazer um episódio só sobre sair do armário. Tem muita coisa pra falar. Depois a gente fala sobre isso. POC sair do armário. E acho que um ponto muito importante também pra deixar aí, né, no ar... Você que é POC, que tem um amigo que tá enrustido, tá no armário, não sabe o que fazer e tudo mais... Aceite que essa pessoa tem o tempo dela. Exato. Não arranque as pessoas do armário. Deixa ele lá, fechadinho. Sabe, não tem coisa pior. Principalmente se você não também... seja Léo Dias. Não. Principalmente se você é hétero também estiver ouvindo e estiver numa situação semelhante, também não tire a pessoa de dentro do armário. Deixa que a pessoa entenda o momento dela, porque... É muito ruim quando atropelam esse autoconhecimento, né? Porque acho que o que sintetiza o se entender gay é o autoconhecimento. É você olhar todos os signos que estão em volta de você e falar, não, beleza, é isso aí. E acho que isso, cada um tem seu momento e às vezes se vai muito rápido, é meio dolorido, sabe? De você entender, tipo, de uma vez. E ainda mais quando vem jogado pro negativo em cima de você, sabe? Então, espere o tempo de cada um, respeite o tempo de cada um e não seja escroto. Exatamente, não seja escroto. Gente, eu tô pensando agora uma coisa aqui. Se eu já tinha um namorado, então não é que necessariamente eu tava no armário. Pra você não, né? Pra mim, não. Eu acho que faltava o armário pra família. Porque tem a questão, eu acho que é a questão anterior da aceitação, né? Que o armário é quando você se aceita. Vocês concordam? Concordo. Eu acho que existem 2 momentos de armário. O armário pessoal, tipo, de você perceber e falar, tipo, beleza, é isso daí. Eu lembro que eu tive essa percepção com uns 10 anos de idade, que foi tipo, fudeu. Exatamente. Eu também. Exatamente na mesma idade, com 12 anos também. Tipo, eu entendi, aí tá, o que eu faço com isso? E eu acho que tem também um momento social onde você se sente na obrigação porque é tanta coisa. E é tão grande que você não consegue mais guardar dentro de você, né? Exato. Eu acho que chega um momento onde isso começa a meio que explodir, sabe? Então, POC é uma coisa boa ou coisa ruim pra vocês? O termo, hoje em dia. Hoje em dia eu considero bom. Mas é que assim, o POC veio do murro da POC, né? Que ele voltou. Os vários memes da Tula Luana, os grupinhos de Facebook. Mas temos o carinho na POC. O carinho na POC também. Seja mais carinho na POC e não murro na POC. Eu acho muito problemático quando vem esse tipo de expressão revivida através de, tipo, memes envolvendo mulheres, envolvendo uma relação de agressão a homossexuais. Que eu acho que coloca a mulher novamente nesse papel da melhor amiga que a gente falou, que é tóxico em alguns pontos. E bota o gay também na questão do pet da mulher e do tipo do cômico, que eu acho que são 2 coisas que tem que serem desviadas. Eu acho que a maneira como a gente tá ressignificando o POC e chamar carinhosamente de POC, ok, mas quando ele ainda é usado de forma pejorativa. Porque a gente ainda não se livrou disso, né? Não é como se POC hoje em dia fosse só coisa boa. Ainda tem gente que usa POC pra coisa ruim, ainda tem gente que usa viado pra coisa ruim. Mas ele voltou pejorativo ainda e a gente, nessa volta, que tá ressignificando. Eu acho que foi esse processo mesmo. Ele apareceu de uma maneira pejorativa e aí nisso foi tomando conta, assim, não... Tudo por causa de memes, de internet, a gente, tipo, isso foi tomando outras proporções, foi indo pra outros caminhos. Porque já tá ficando meio natural, gente, ressignificar a palavra, né?
que atinge a gente. Sim. Eu acho que todas elas hoje em dia. Eu acho que eu acho que é um processo também dessa libertação de minoria, sabe? É um processo pra todos, assim, até tipo mulher ressignificar, tipo, termos tipo, que eram pejorativos antes, agora as meninas estão usando, os gays também, os negros, e aí a gente vai, tipo. Esses momentos. É a coisinha pequena, né? Tipo assim, a palavra que às vezes não. A gente acha que não agride, mas ela agride sim. E aí, quando você tira o poder da pessoa de ofender com um viado, eu falo assim, meu amor, muito obrigado. Agradeço. Eu acho que é um dos processos, assim, tipo, que a gente tá vendo, assim, nessa época de militância. Tipo, pegar o termo e transformar ele numa coisa boa pra isso não conseguir mais atingir as pessoas, sabe? E acho que vem também do ponto onde a gente entende que essa homofobia internalizada, né? Que somos todos vítimas de alguma forma. Acho que não existe um gay que não tenha passado por um processo homofóbico, ainda que sutil. Eu acho que a maneira como a gente vai ressignificando essa homofobia internalizada vai dizendo muito pra gente, vai meio que mudando o cenário aos poucos, sabe? A gente vai entendendo que a gente pode usar isso de uma forma diferente e que isso não vai afetar a gente da mesma forma como afetava, sabe? Eu acho isso. Que vem muito disso. Hashtag militamos. Faz o sinal da pistolinha, militou. Isso é muito Bolsonaro, hein? Não, pistolinha não é verdade. Hoje em dia não. Faz um rengue-luz. Né? Faz o rengue-luz. Militamos. Eu acho que tá bom, gente, de POC, Eu acho que né? é isso, A gente né? vai pra dica das POCs agora, né? Que é a parte de dicas da POC. A gente tem umas dicas, as dicas das POCs, vamos lá. Então vai, entre filme, livro, música, arte, qualquer coisa relacionado às POCs, quem que vocês indicam? Vai, começando pela roda, Hilário. Eu? Nossa, eu ia pedir pra vocês começarem a pensar. Deixa eu pensar. Gosto muito. Que não é uma POC, é uma mulher lésbica, na verdade, que eu sigo na internet, que eu amo muito. Pelo seu posicionamento, por tudo que é Ellen DeGeneres, eu gosto muito de tudo que ela produz. Tem várias coisas na internet delas, os programas, as entrevistas, toda a militância, tudo isso ajuda muito as POCs no mundo inteiro. Mesmo quem não conhece ela, eu acho, fica a minha dica de sempre procurar coisas da Ellen, onde quer que seja. Bom, eu vou aproveitar então que a gente tá em agosto. Eu não sei se esse episódio vai sair em agosto, mas a gente gravou ele em agosto, então assim. E é sempre bom também lembrar da importância dessa mulher, que também é uma mulher, não é POC, ela é bissexual. É a Madonna, que fez aniversário de 60 anos, dia 16. Happy birthday! Uma das mulheres mais transgressoras, assim, que já pisaram nesse planeta. E assim... Mas a gente sabe que você tá ouvindo, tá? Beijo. Madonna, pelo amor de Deus, me nota. Lança um single logo. Esse fado de Portugal. Acho que, assim, a maior inspiração que eu tenho na minha vida. Desde pequeno, pra mim, eu ouvia ela e... No meu processo de aceitação, foi muito importante ter uma referência como ela, assim. Ainda não era o ideal pros gays, mas, assim, ela tava próximo de tudo aquilo que a gente né? Então, assim... ela abriu uma porta pra chegarmos na Pablo Vittar. Exato, né? exato. Tipo, musicalmente, em todos os âmbitos, essa mulher, ela é, assim, uma inspiração, assim, maior... pra muita gente, e pra mulher, pra gay, a definição de popstar que a gente entende hoje em dia... ela é a primeira popstar, tipo assim, a ideia de popstar nasceu dela. A Cher vem muito antes, lógico, deusa, inclusive. Só que, assim, a Madonna é aquela pessoa que tava todo mundo querendo saber tudo que acontecia. Então, assim, esse negócio do popstar, da glamorização da vida do artista, vem tudo da Madonna. Então, assim, Madonna é a primeira pessoa que habitou o planeta... Não sei se vocês sabem. Quando ela chegou aqui, era igual o Hilário, quando chegou na internet só tinha mato. Só que ela, quando chegou no planeta, só tinha mato também. E POCs. Eu acho que de dica, assim, atualmente a gente tá com uma quantidade de cultura POC muito grande. E eu acho que legal buscar essa cultura, por exemplo, Pose, que acabou de sair, que é uma série incrível. Isso! Paris is Burning, pra quem gosta de cultura queer.
Queer. Eu acho que, principalmente esses dois, assim, pra entender o cenário, entender como são as POCs de verdade, eu acho que é as melhores referências que a gente tem pra exato. isso. É igual se você quiser saber sobre pessoas negras, assista o Cara Gente Branca. Exato. E a minha referência são, na verdade, são algumas meio pinceladinhas, assim. A primeira, que eu acho a mais importante, né, já que estamos falando também de cultura POC, Christina Aguilera com Beautiful foi sempre minha referência pra sair do armário e aceitação e tudo mais. Nossa, eu amo este clipe. E o clipe, inclusive, em 2003 ele foi tido, né, como um puta acontecimento. Eu acho que ele reflete hoje em dia muitas das pautas que a gente ainda trabalha em termos de aceitação e tudo mais. E outro ponto também que eu acho que é legal pra gente ver é um filme. Ele foi feito com a Jennifer Aniston e o Paul Rudd, chama A Razão do Meu Afeto. E nesse filme a Jennifer Aniston, não é um spoiler, tá, gente? Ela é apaixonada pelo Paul Rudd, que é o amigo gay dela. E toda a relação deles desenvolvida a partir disso é um ponto muito legal. Principalmente para meninas hétero, né, que gostam de entender a cultura e conhecer a cultura. Eu acho que esse filme ele ajuda bastante. E eu acho que de livro também, o Vitor Martins tá fazendo um trabalho bem legal com a literatura mais infanto-juvenil, mas ainda assim voltada a casais gays, e introduzir isso pro meio adolescente de uma forma muito natural e enriquecido culturalmente. Isso. Então fica o recado. Busquem Ellen, busquem Madonna, assistam Pose e Paris is Burning. Busquem conhecimento. Assistam Beautiful da Christina Aguilera pra chegar em 100 milhões no YouTube. Sim. Pelo amor de Deus! Ela merece! Ela merece! A gente precisa incentivar essa mulher a voltar a trabalhar, gente. Vamos lá. E respeita as POC, né? Isso aí, respeita as POC. Até o próximo, gente. Um beijo! Beijo! Beijo!